Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita satisfação, com muita alegria, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de fazermos a oração, de fazer uma pequena correção a respeito do vídeo sobre contaminação por produtos transgênicos. Ao transcrever um resultado de glicemia glicada, eu engoli um ponto. Ao invés de dizer 6,1, eu disse 60. Ao invés de dizer 5,5, eu disse 55. Ou seja, baixando a glicemia glicada de 60 para 55, mas baixando de 6,1 para 5,5. Lá no vídeo mesmo já tem no comentário essa correção. Mas para quem não tem, às vezes, o hábito de olhar os comentários nos vídeos ou de participar de comentários, agora está aqui a confirmação. Muito bem, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este privilégio maravilhoso de podermos abrir a Tua Palavra e estudarmos. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos inspire com o Teu Santo Espírito, para que possamos, pela Tua graça, não só compreendermos, mas termos condições de vivenciarmos e transmitirmos àqueles ao nosso redor. Que muitas e muitas almas, pela Tua graça, possam ser levados aos pés de Cristo. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 10ª lição desse trimestre: a destruição de Jerusalém. Verso principal: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, verso 7. Interessante observar aqui 2 pontos básicos nesse contexto. Primeiro, que o castigo de Deus sempre vem recheado com misericórdia. Apesar de estar castigando o povo rebelde, que ele muito pelejou durante tantos anos para que não acontecesse o que aconteceria agora, a destruição de Jerusalém e do templo, e quantos que seriam mortos ao fio da espada, que esses não teriam o menor aproveitamento. Muitos escapariam, mas poderia ter evitado tudo isso se tivesse tão somente ouvido a voz do Senhor. E mesmo assim, tendo ido às consequências finais, aqueles que escaparam, os remanescentes de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, Deus aqui ainda estava dando oportunidade de repará-los, de restaurá-los durante o cativeiro, para que a profecia pudesse se cumprir de uma forma sensata e objetiva dentro daquilo que estava previsto. Sempre o castigo de Deus com misericórdia. Deus é como um pai, ele açoita e castiga a todos os que ele ama. É com carinho e com amor que ele nos açoita, que ele nos castiga, para que possamos realmente compreender o sentido do castigo. E um outro ponto interessante, que é uma lição de sabedoria divina, do tipo orar pelos inimigos, dar outra face, andar 2 milhas quando alguém pede para andar 1 milha. Observar bem as pessoas deportadas, indo morar em outro país, em outra terra, enfrentando os problemas de preconceitos raciais, que é tão comum no mundo de pecado, e ainda mais numa terra onde os seus dominadores fizeram tanto estrago na sua pátria natal. Saber que foi toda destruída a cidade de Jerusalém onde eles moravam, o templo que eles adoravam ao Senhor foi destruído, os utensílios do templo haviam sido recolhidos e trazidos como despojo para a Babilônia. Realmente não seria fácil, não seria uma missão fácil ainda conviver pacificamente, conviver bem com essas pessoas. E assim mesmo, Deus vinculou
a prosperidade, as promessas desse povo rebelde, a prosperidade daqueles outros, dos seus dominadores. Orar pelos inimigos amontoa brasas em nossas cabeças, como diz a palavra de Deus. E há algo muito especial nisso, porque é uma lição de característica de amor divino. Porque o amor humano é tudo em torno de troca. É o amor eros, é o amor fidelis. Esses estão sempre trabalhando em torno de troca. Se tem, recebe. Se dá, recebe. Se não dá, não recebe. Se bate, apanha. É sempre vinculado nisso. Agora, o amor ágape, o amor de cunho divino, esse não. Esse vai além de tudo, supera todos os limites. E inclusive consegue perceber quando alguém está nos fazendo mal, o domínio que Satanás está tendo sobre aquela pessoa. O mal que está fazendo para ela. Então realmente é uma lição bonita lembrar disso. Uma observação que deveríamos fazer aqui nessa questão é que a única coisa fatal seria fazer o inverso do que Deus orientou. De não orar pelos inimigos. De não desejar o bem-estar e a prosperidade deles. Porque a prosperidade de Judá estava realmente vinculada em se comportar dessa maneira, com pessoas que têm na natureza íntima o amor ágape, de cunho divino, aquele amor que supera tudo. Era a única maneira. E a única coisa que não poderiam fazer era o inverso. Se fizesse o inverso, o que eles acabaram fazendo, nós vamos ver no decorrer da lição, já vimos esses lances em outras lições, que infelizmente eles não conseguiram. Foram raros os que conseguiram, mas o povo como um todo, nós sabemos que o cativeiro terminou com 70 anos e eles não voltaram para lá, ficaram mais 80 anos. Isso não foi à toa. Segundo tema, chorando por Tamuz. Aqui o primeiro ponto a ser levantado é a participação do profeta Ezequiel nesse contexto. Ele era um dos cativos que estava lá em Babilônia. Ele estava na região de Tel Abibi, ali no sudoeste da Mesopotâmia, ou do atual Iraque. E ali, próximo ao rio Quebar, que era um rio bem próximo ali do Eufrates, era um rio, inclusive, utilizado para irrigação daquela região. Ele teve uma experiência ufológica, bíblica, maravilhosa. Quando, se estudarmos aí o capítulo 8, que é o capítulo que a lição está indicando para o estudo, compare o capítulo 8 de Ezequiel, que você está estudando. Pode analisar também com o capítulo 1, com o capítulo 10, que são experiências semelhantes que ele teve em ocasiões diferentes durante o tempo do cativeiro babilônico. Compare também com Apocalipse, capítulo 1. Leia o capítulo 1 de Apocalipse todo. Olha a visão que João teve, a forma que teve. Compare também com Apocalipse, capítulo 10, o Apocalipse, capítulo 4, que são experiências também profundamente ufológicas, bíblicas. Coisa fantástica, experiência de pessoas que foram transladadas, que foram arrebatadas. Só que ele olhava e ele estava vendo aquela nave de metal, aquele transporte de metal, e com glória, com fogo, e achando, confundia, não sabia se aquilo era Deus ou o que. Chamava de Deus, mas Deus estava lá dentro saía um semelhante ao Filho do Homem. Inclusive Apocalipse 10, que é da ilha de Patmos, a criança era tão pequena que colocava um pé na ilha de Patmos e outro lá dentro do mar. E uma visão interessante que teve ali. Lá em Daniel 10 também, ele passou uma experiência semelhante. Daniel que esteve no cativeiro também, viveu uma experiência semelhante. E os amigos dele correram, deixou ele sozinho, ele tendo aquela experiência que ele viu o Senhor, tá aí, e caiu desmaiado no chão. Quando ele acordou, porque saiu lá de dentro um semelhante ao Filho do Homem, tocou nos lábios dele. Interessante, não dá tempo da gente entrar em tantos detalhes desse assunto, mas aqui, a primeira coisa que nós devemos observar, que na leitura do capítulo 8,
aqui sugerido pela lição, se lermos o capítulo todo, o capítulo 8 de Ezequiel, perceberemos essa clara comparação. E ele ainda sai tipo uma mão humana, como se fosse uma mão humana. É uma mão mecânica. Pega ele pela trancinha e coloca ele dentro do querubim e leva ele lá em Jerusalém. Olha onde ele estava. Ali daquele ponto onde ele estava até lá, não dá menos que 1.400 quilômetros de distância. E ninguém deu falta dele, da saída dele dali, e muito menos sentir a presença dele lá. E quando ele chega lá, do outro lado, aí desenrola os temas desta lição de hoje. Quando ele chega lá, de cara no pátio, e ninguém estava vendo ele, e ele estava vendo todo mundo. Evidente que ele estava numa dimensão separada, semelhante àquela de Jesus e os gregos lá no Novo Testamento. Ele conversando com o Pai, alguns escutavam. Outros diziam, não, é um trovão, não, é um anjo. Mas Jesus falava abertamente com o Pai. Evidente que numa língua universal. Provavelmente Jesus estivesse conversando na língua normal e o Pai na língua universal. Por isso que eles não conseguiam entender, interpretar o que estava sendo dito. É uma linguagem, evidentemente, que o Pai deveria estar usando, semelhante aos dias anteriores à Torre de Babel. Que até ali na Torre de Babel, de Gênesis capítulo 11... falou-se uma língua só em todo o universo. Aí houve a mudança de línguas da Torre de Babel para cá, para que aquele intento não seguisse adiante. De onde automaticamente passou a se definir também diferenças não só linguísticas, mas de raças distintas, porque ao não se entenderem, começaram a espalhar sobre a face da Terra. Como foi o projeto proposto pelo episódio da Torre de Babel. Mas ninguém via o Pai, apesar de alguns escutarem. Uns interpretaram como trovão, outros interpretaram como voz de anjo. Aqui, ninguém escutou nada, pelo visto, mas Ezequiel estava analisando tudo e Deus dizendo, olha, anota tudo que você está vendo. O primeiro ponto foi justamente as mulheres que tinham esse culto idólatra praticado pelos antigos mesopotâmios. Esse Tamuz, na realidade, era filho, acreditava-se a lenda, que era filho de Ísis e Osíris. Ísis e Osíris eram as antigas divindades egípcias. Veja que coisa interessante. O Egito já não detinha mais a supremacia mundial, mas o diabo conseguiu impregnar outras culturas, apesar de outras culturas assumirem a supremacia mundial, eles herdavam esses hábitos antigos, esses costumes antigos de idolatria de outras nações. E aqui o caso era que o próprio Judá estava totalmente contaminado com essas divindades pagãs. E as mulheres tinham esse hábito de realizar esse culto em chorar por Tamuz. Se vocês entrarem no Escatologia 3, lá tem um assunto específico sobre essas, e orienta dessas divindades que acabou se resultando na época da Idade Média, nessa crença aí de Deus Pai, Deus Filho, e etc, e a Virgem Maria e coisa do gênero, né? O Pai, a Virgem Maria e o menino no braço, né? Isso lá na Antiguidade, esse ato já tinha ensinado também. No Escatologia 3, se você estudar a Escatologia 3, você vai aprender sobre isso, dentre muitas outras coisas muito interessantes que vocês aprenderão. Mas aqui, então, essa forma de cultuação, de chorar por Tamuz, as mulheres praticavam. E quando ele entra para o santuário, ele percebeu em todas as paredes, nós estamos falando do santuário, aquele templo construído por Salomão, o mais imponente da história do povo de Deus. Coisa linda. E as paredes todas pichadas com deuses, com divindades pagãs. Os muros com buracos e imagem de escultura dentro dos buracos. Observem a indignação de Deus ao mostrar isso para o profeta Ezequiel e pedir para ele registra, relata tudo. E os caras lá no pátio também virado as costas para o templo e olhando para o sol e adorando o sol. Que Tamuz era considerado um deus sol também. Sabe?
coisas extremamente ofensivas, que Deus foi dizendo, não, você vai ver coisa pior ainda, pode ir mais para frente, vai andando, vai olhando nos outros cômodos do templo, você vai observar cada coisa pior que a outra. E aí, Ezequiel, é por isso que eu vou destruir Jerusalém, vou deixar eles destruir o templo, vou deixar destruir a cidade, e esses que estão praticando essas abominações, esses caras aí, essa turminha que você está vendo aí, John, mulher, papagaio, cachorro, isso aí não vai escapar nada, vai cair tudo no fio da espada. Esse não vai um para lá. Os que vai é os que têm ainda condição de recuperar. E mal sabemos nós, né? Que dos que foram muito poucos que conseguiram escapar, infelizmente. Escapar que eu me refiro no sentido espiritual, de recuperação, de pelo menos descansar em paz do Senhor. A maioria pagou muito caro por uma vida que não conseguiu voltar atrás. A paixão por velhos hábitos. Terceiro tema, o lamentável reinado de Zedequias. Aqui foi o desfecho da história de Judá. Depois de muitos anos de peleja, 40 anos de ministério do profeta Jeremias pelejando com esse povo. E foi um desfecho lamentável. Sabemos que o rei Zedequias, e muitas vezes, o Espírito Santo conseguia tocar o coração dele, e ele quase se arrependia, ele quase se convertia. Mas hora que o povo apertava, hora que a sociedade apertava, a imagem dele ficava comprometida. E aí ele voltava atrás. E querendo ou não querendo, acabava judiando do profeta Jeremias. Se observarmos o Jeremias capítulo 37, Jeremias capítulo 38, veremos que em cada uma dessas situações aqui, Jeremias, por pregar a verdade, Zedequias acabou colocando ele num calabouço. Pensa o calabouço que tinha uma alta umidade, prisões colocadas no subterrâneo. Que coisa mais horrenda. Sem ver o sol, parecendo uma solitária. Era uma solitária. E aí, quando tirava ele de lá, depois de um certo tempo, a consciência apertava, o Espírito Santo apertava no Zedequias, e o rei Zedequias mandava chamar ele. E aí, Jeremias, o que é que você tem para falar? O que o Deus falou para você? Ele sabia que Deus estava lidando com ele o tempo todo. Ele tinha certeza. Jeremias, você não vai judiar de mim se eu falar a verdade, não? Não vive o Senhor dos Exércitos, eu não vou te fazer mal, pode falar. Você vai morrer. Presta atenção, meu irmão. Você vai morrer. Se você não se converter, você vai morrer. Bonitinho. Pode ter certeza. Você, seus filhos, todo mundo. A cidade vai pegar fogo, ó. Vai ser destruído. E aí? Não, mas eu tenho que converter, não tem outro jeito. Tem que converter. E aí o povo vinha, apertava ele, os anciãos vinham, apertou. Mas Zedequias, esse homem tem que morrer, Zedequias, tem que matar esse cara. O soldado tá perdendo a força de ir para a batalha. Você fez aliança com o rei do Egito para combater o rei de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. E os soldados estão branquinhos, estão tremendo, estão amarelinho, tá parecendo um piqui. Não tem jeito. Eles não estão tendo coragem de ir para a guerra porque tá sabendo o que o profeta está falando. Tem 40 anos que esse infeliz está falando isso, e se não aconteceu nada até hoje, mata esse cara. Acaba com... Olha a fraqueza de Zedequias. Vocês podem pegar ele, não é o rei que vai impedir nada. Pode fazer com ele o que vocês quiserem. Os caras, quando sentiam a responsabilidade das costas, também temiam. Sabia que se matasse ele de qualquer jeito, ia descer fogo no céu e matar ele. Para isso não acontecer, o que eles fizeram? Colocar ele num calabouço, mas num calabouço diferenciado. Um que estava cheio de lama e de barro. Que o profeta Jeremias ficou atolado lá, atolado dentro do barro. Se não fosse a falta de sol, até de certa forma, o barro é terapêutico. Para curar as feridas de cor que ele andou tomando, sabe? Mas sei lá. Eu só sei que esse coitado sofreu demais, passou muito frio. Só por Deus para ele não ter morrido de hipotermia ali dentro daquele lugar. E fome, e sede. Depois de algum tempo, vai os reis daqui de novo para ver se ele estava morto mesmo. Vai lá ver se você está morto, se você está vivo. Pega ele, traz se ele estiver vivo. E trouxe. E aí, Jeremias? Você está vivo? Tô. E aí, Deus falou com você de novo? Né? Falou.
Não, o que ele falou? Não, mas o senhor vai judiar de mim, hein? Não vou não. Viva o Senhor Deus dos Exércitos. Eu não vou te fazer mal, nem vou deixar ninguém te fazer mal. O que ele falou? Então tá, então eu vou falar. Você vai morrer. Vai, mas vai mesmo. Se você não se converter, essa cidade inteirinha vai ser destruída. Você vai ver, ela vai virar cinza. E se você se entregar aos príncipes de Babilônia, se entregar ao rei de Babilônia, espontaneamente, é a única forma de você escapar. E provavelmente da cidade não ser destruída. Do contrário, tudo que eu falei e mais um pouco vai acontecer. E lamentavelmente, nós conhecemos a história. A última visão que o rei Zedequias teve, lamentavelmente, foi assistir à execução dos filhos dele. Depois os olhos foram queimados, igual os de Sansão, com faca quente. E ele foi levado para a Babilônia e morreu no exílio. Quarto tema, a queda de Jerusalém. Ao analisarmos Jeremias 40, de 1 a 6, podemos aqui destacar como primeiro ponto que, mesmo Jerusalém ter sido invadida para destruir, Deus, que tinha prometido ao profeta que ele seria poupado, cumpriu com a sua promessa. O próprio rei Nabucodonosor sabia onde estava Jeremias e conduziu ele até Godolias ou Gedalias, em algumas traduções, um governador instituído pelo próprio rei de Babilônia, ali da região então, para que pudesse administrar. E colocou sob o cuidado dele, sob tutela dele, o profeta Jeremias, para que ele fosse protegido e pudesse continuar vivendo ali. Ele não seria levado, conduzido ao cativeiro. As cidades que ficaram de pé ali do reino de Judá seria administrada por esse então governador conhecido por Godolias. Só que infelizmente, pelo histórico que nós conhecemos, Godolias, logo depois que a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo, e eles voltaram para a Babilônia, um tal de Ismael foi lá e matou Godolias. E acabou Jeremias sendo pressionado pelo chefe da guarda mesmo ali de Judá a sair de lá para não morrer também. E foi onde Jeremias foi para o Egito e acabou morrendo lá, exatamente nesse ano, 586 a.C. Tanto Jeremias como Zedequias morreu nesse mesmo ano, o ano da destruição de Jerusalém. E, lamentavelmente, a cidade, que já estava cercada desde o ano 588 a.C., bastou que o rei agora chegasse para que invadisse no ano 586 e ela fosse completamente destruída. Quinto tema, de todo o coração. Jeremias 29, verso 13, nos diz: de todo o coração, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Meus amados, para Jeremias não foi fácil, mas ele procurou de todo o coração e conseguiu encontrar. Zedequias, em terra que tinha muita praga, muito espinho, e as ervas bravas, espinheiras, sufocaram a planta, e a planta não produziu fruto. Ficou enrolado nos cuidados dessa vida, nos cuidados da riqueza, nos cuidados do poder, e não conseguiu produzir frutos dignos para o reino dos céus. Não conseguiu nem sequer se render à graça do Altíssimo, enquanto tinha tempo. Não podemos falar no final da vida dele para lá, se é que ele se arrependeu entre a cegueira, como Sansão. Entre a cegueira e a destruição do templo de Dagon, sabemos que Sansão se arrependeu. Não conhecemos o final de Zedequias. Mas, em tempo útil, de acudir à nação e ele mesmo, infelizmente. E outro detalhe, se a entrega for parcial, é fatal. Não existe esse negócio de servir a dois senhores ao mesmo tempo. Essa questão de querer ficar subido do muro, ou de lá ou de cá, isso não existe. Sexto tema, os 70 anos. Aqui nós já temos comentado em várias lições sobre esses 70 anos. Eles ficaram 70 anos no cativeiro, esse era o projeto de Deus, eles passarem 70 anos lá,
e voltarem, reconstruir a cidade e continuar sendo uma nação. Mas não. Infelizmente, eles preferiram ficar lá mais 80 depois que terminaram os 70. Babilônia estava governando. Os 2, 3 últimos anos desses 70 anos, depois de 67 anos de cativeiros, mais ou menos, a Medo-Persa derrubou Babilônia, assumiu o comando, sob o comando de Ciro, sabe? E ficaram mais 80 anos. Uma série de governadores persas, Medo-Persas, e eles ficaram mais 80 além dos 70. Sabemos que o próprio Daniel morreu lá, que não adiantava uma pessoa fazer tudo. Uma pessoa não faz a guerra sozinha, não faz a batalha. Precisava que todo o povo se unisse. Aí fica uma lição, que a igreja precisa estar unida. Cada um fazendo a sua reforma individual, isso vai refletir no coletivo, e cada um reforma aquilo que precisa na igreja. E isso vai refletir no êxito pleno daqueles que serão um dia salvos. A única maneira deles terem uma recuperação seria, de fato, eles terem uma relação séria com Deus. Mas a maioria não conseguiu ter. Se tivesse, teria voltado ao final dos 70 anos. E a coisa foi tão séria que o que sobrou deles, quando voltaram depois dos 80 anos, mesmo tendo pessoas sérias como Zorobabel, como Esdras, não adiantou. Voltaram como uma nação dependente de outras nações, sempre. E quando Jesus chegou mais tarde, foi negado pelos seus. Foi rejeitado. Jerusalém ainda seria destruída novamente. Seria reconstruída ali por Esdras, Zorobabel, que voltaram, depois de 150 anos que foi destruído. No ano 457, inclusive é o marco do pontapé inicial dos 2.300 anos, ou 2.300 tarde, Daniel 8:14. E não adiantou nada. 70 anos nos dias da era cristã, ela seria destruída novamente. E inclusive os judeus seriam proibidos de entrar dentro da cidade. Que ela seria reconstruída novamente, mas com feições romanas. E os judeus, para voltar a ter paz relativa, igual essa que nós estamos vendo aí hoje, foi só depois da Segunda Guerra Mundial, concedida pelos Estados Unidos da América. A independência dos judeus. Não vale a pena, nunca valeu a pena viver sem Deus. 7º tema, nossa jornada rumo ao céu. Eu gostaria de ler um trecho aqui de Mensagem Escolhida, volume 1, páginas 187 a 188. Achamo-nos em contínuo perigo de sobrepor-nos à simplicidade do Evangelho. Há intenso desejo, da parte de muitos, de surpreender o mundo com algo original, que erga o povo a um estado de êxtase espiritual e mude a experiência atual. Há certamente grande necessidade de mudança na condição da experiência atual, pois a santidade da verdade presente não é percebida como deveria ser. No entanto, a mudança de que necessitamos é uma transformação do coração e só pode ser obtida pela busca individual de Deus a fim de receber sua bênção, suplicando seu poder, orando fervorosamente para que sua graça venha sobre nós e para que nosso caráter seja transformado. Para alcançar essa experiência, precisamos exercer perseverante energia e manifestar sincera dedicação. É necessário perguntar, com genuína sinceridade, que farei para ser salvo? Devemos saber exatamente que passos estamos dando em direção ao céu. Senhor Deus, nos dê consciência exata para sabermos que passos estamos dando em direção ao céu. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas rebeldias, perdoe nossas resistências, nossas friezas espirituais. Fortaleça-nos com a luz do Teu Santo Espírito, fortaleça-nos com o Teu poder, Senhor. Capacita-nos, guia-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos darmos passos acertados para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Conte-nos entre os escolhidos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.